para abrir o programa, o técnico campeão brasileiro da Série C 2025. Direto de Santos, Marcelo Fernandes. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não tem como a gente separar e fazer a história em pedaços. A história, ela tem um todo. E a partir de sábado, dia 25 de outubro desse ano de 2025, a Ponte Preta é antes do Marcelo Fernandes e depois do Marcelo Fernandes. Não tem jeito. Parabéns, Marcelo, você é merecedor. Te conheço há muitos e muitos anos, da época que você era atleta, lá da Briosa, depois do início da década de 90 no Santos, eu ainda repórter da Rádio Tribuna, setorista, e é uma alegria imensa ver você triunfar pela pessoa que você é. Grande abraço, obrigado por atender a gente aqui. Obrigado você, Oswaldo, é um prazer enorme te rever de novo também, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme desse tempo todo que a gente se conhece, e muito feliz com tudo que aconteceu na Ponte Preta. A gente conseguiu um feito importante, não só para a nossa vida, para a nossa carreira, né? Mas principalmente essa torcida maravilhosa que merecia muito esse título. Rapaz, é assim, a tua convicção, quando você chegou, a primeira entrevista que você concedeu, obviamente dirigindo o Guarani, desde o início você olhava para as câmeras e falava, eu vou subir, eu vou subir. Isso foi algo que me impressionou. E eu acredito que essa sua convicção talvez tenha sido um grande combustível seu junto ao elenco, no caso da Ponte Preta, para conquistar o acesso. Aquela questão de olhar nos olhos dos jogadores e eles sentirem, olharem para você e terem visto a verdade, a sinceridade e a tua convicção. O treinador de futebol, mais do que a parte tática e técnica, nesses pequenos pontos, ele ganha o grupo, ganha o título? Eu acho que sem dúvida, né? Eu trabalho muito com isso, né? Até pela minha passagem pelo Santos, são momentos sempre delicados, né? Então eu tenho isso comigo, de querer sempre vencer, querer sempre chegar, e o meu ponto forte é exatamente esse, olhar no olho do jogador, do atleta, e passar a realidade do que acontece. Acho que isso, eu fui atleta, eu sei o que isso representa, você escutar isso de um comandante, né? E eu faço questão de ser bem claro para as coisas, bem direto nas coisas, porque não enxergo outra maneira de conseguir chegar onde a gente tem que chegar sem dizer a verdade e honestidade. E não só quando eu cheguei no Guarani, é verdade, minha primeira entrevista foi sim, eu tinha convicção disso, e vim subir no rival, né? Então, assim, muito feliz, encontrei um grupo de jogadores maravilhosos aqui na Ponte Preta, no Guarani também tinha, mas o processo foi aqui na Ponte Preta, foi maravilhoso, foi uma oportunidade que o presidente Eberlin me deu, num momento que, com certeza, eu jamais esperava receber esse chamado, mas eu fiquei muito feliz quando veio. E graças a Deus eu pude entregar 8 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o título para essa camisa tão importante, essa torcida maravilhosa. 78% de aproveitamento, a única derrota para o Brusque. E dá até para a gente colocar assim, uma derrota... Não é que a derrota nunca faz parte dos planos, principalmente num alto nível, como é um treinador de competitividade e competitivo como é o Marcelo, que já era assim desde os tempos de zagueiro central, lá no início da década de 90 no Santos Futebol Clube. Agora, até essa derrota, a gente pode dizer que, de um certo modo, não fugiu da planificação do time, que era conquistar o acesso e, obviamente, depois do acesso, conquistar o título, Marcelo. Não, sem dúvida. Esse jogo do Brusque era um jogo, logicamente, eram 3 adversários dificílimos no quadrangular, né? E graças a Deus a gente conseguiu 3 vitórias seguidas no começo do quadrangular, né? 2 fora, sendo o Guarani, o Náutico e em casa com o próprio Brusque. E com o empate com o Náutico em casa conseguimos no tão sonhado acesso, né? E esse jogo do Brusque nos permitiu preservar muitos jogadores que, ou por cartão, ou se não por contusão, porque estávamos com o plantel no limite, né? Tínhamos trocas, mas perdemos 5 atletas e não pudemos repor com ninguém por causa do transfer ban. E a gente pensou muito nesse jogo. Perdemos o jogo de 2-1 lá, mas eu posso dizer para você que todos os atletas que entraram, fizemos um jogo muito bom, demos azar apenas na concentração de alguns lances e acabamos perdendo o jogo. Mas não podia ser diferente, né? Pois nós tínhamos o derby decisivo depois e graças a Deus nós chegamos não só no derby, mas até o último jogo com o Londrina com todos prontos para jogar. Até o próprio Jack eu consegui colocar em campo no último jogo. Marcelo, 4 gols sofridos em 11 partidas sob o seu comando. É claro que quando a gente fala que o comandante do time
foi um zagueiro central de liderança, de imposição. E eu me lembro muito bem, você já tinha como jogador essa veia de orientador, do cara que posicionava o time. Eu me lembro que o Axel dava um pouco de trabalho para você quando ia muito para frente. Eu me lembro de você pegar no pé do Marcelo Veiga, saudoso Veiga, querido. Pô, saudade. Muita saudade do Veiguinha, quando ele largava, ia embora na lateral esquerda. E assim, querendo ou não, lógico que quando um time conquista, todos os pontos são pontos louváveis e pontos altos. O Toró artilheiro, o Elvis voltando a ser protagonista, o Luiz Felipe, um encaixe impressionante no meio, mas a força dessa defesa é algo impressionante, comandada por um grande ex-zagueiro. Assim, Oswaldo, vou ser sincero a você, cara. Nós temos um nosso quarteto, né, titular, né, da zaga nossa, o Pacheco e o Arthur nas laterais, e o Wanderson e o Simon, realmente são jogadores de muito respeito e muito carisma no futebol, né, na posição, né? São pessoas realmente que executam muito bem a tarefa. Mas eu tenho que deixar claro a função que nós demos para os nossos beiradas, né? Tanto o Bruno, o próprio Toró, o próprio Diego Tavares, o próprio Miguel, que eram atletas que conseguiam chegar na frente, mas ao mesmo tempo sem a bola tinham que cumprir essa função para a gente fazer nossas duas linhas de 4 defensivas. E foi o que foi feito contra o Guarani no derby, os 2 jogos que tinha o Emerson que atacava muito, e nós acabamos fazendo uma linha de 6 atrás, né, com os beiradas. Então é importante frisar o comprometimento desses atletas. A defesa foi a menos vazada nesse período, com apenas 4 gols, porque desde lá da frente, o próprio Elvis, o próprio centroavante que lá estava, ou o Toró, o Bruno, ou o próprio Gé, deram muito na recomposição para que a gente não fosse surpreendido, e deu muito certo tudo isso. Sem dúvida nenhuma. E desses 4 gols, enquanto a gente também está acompanhando algumas imagens da grande vitória, conquista contra o Londrina, e dentro desses 4 gols, claro, os 2 lá em Brusque com o time bem modificado, com alguns jogadores preservados. Então, 50% naquela partida, que, repito, é uma partida que dentro de um contexto já havia essa previsão de poupar alguns atletas, especialmente porque o acesso já estava garantido. Marcelo, em relação a alguns jogadores individualmente, o coletivo sempre vence, o coletivo sempre ganha. Mas se a gente olhar com cuidado, a gente verifica alguns jogadores com liderança técnica e também com a liderança de serem os seus olhos, você dentro do campo. Diogo Silva, o próprio Wanderson, o Elvis, esse pessoal, que peso teve, Marcelo, nessa conquista toda, do ponto de vista de liderança? É uma ótima pergunta, Oswaldo. Até porque o Elvis, o nosso capitão, né? Uma liderança muito positiva, um cara que chama a responsabilidade. Mas você foi muito bem na pergunta, porque nós temos vários jogadores que poderiam exercer como capitão, né? E eles também exercem mesmo sem estar com a faixa, que é o caso do próprio Diogo Silva, que dispensa comentários, né? O próprio Wanderson e Simon, o Arthur na lateral esquerda, que é o nosso capitão depois do Elvis. Tem o próprio Rodrigo, com 37 anos no meio de campo, o Lucas Cândido, temos o... Então, assim, era importante tudo isso, além do Elvis, essa comunicação que não tinha vaidade nem frescura, sabe? Eram jogadores que se cobravam até rispidamente, mas depois que acabava o jogo, tudo voltava ao normal, porque era em prol do time. Isso aí foi fundamental para que a gente chegasse no nosso objetivo, e eles estavam muito concentrados e muito ligados para que a gente fizesse o melhor para a Ponte Preta e conseguisse esse título tão sonhado, e graças a Deus ele veio. Marcelo, aquela pergunta que é meio clássica, mas é evidente que a sensibilidade do profissional, 40 anos no futebol, a vida inteira dentro do futebol, e até tendo vivido momentos de dor, de tristeza, como aconteceu a queda com o Santos Futebol Clube em 2023, obviamente isso, claro que marca, que pesa. Agora, nesses 11 jogos, né? A gente pega aí os 3 na reta final da fase classificatória, você teve 100% de aproveitamento. Aí tem os 6 jogos do quadrangular e depois os 2 jogos da final. Qual dos jogos daqui a 15 anos, 20 anos, o Marcelo Fernandes vai, por exemplo, falar para um neto, para um amigo, batendo papo, sentar com o netinho e falar: aquele foi o jogo do acesso, ou aquele foi o jogo que encaminhou para o título? Eu não digo o jogo do acesso, assim, mas por tudo que aconteceu para minha chegada, né? Aquele pé atrás da torcida, até porque eu vim do rival, tudo. Fizemos 3 vitórias seguidas, né? Na primeira fase, conseguimos a vaga para a final. Mas eu vou te falar, o jogo para mim que realmente foi
o pontapé inicial para a gente cravar aquilo que a gente queria mesmo, ter a certeza e trazer a confiança perfeita, foi aquele jogo no Brinco de Ouro. Porque eu vinha do rival, onde o rival poderia me surpreender por tudo que eu fiz lá embaixo, mas a gente conseguiu fazer um trabalho minucioso, um esquema tático perfeito, e aquele jogo foi muito contundente. A vitória foi muito contundente. 1-0 ficou muito barato, era para ter sido 3 no mínimo, né? Pelos gols que a gente perdeu. Mas eu não estou nem falando pelos gols que a gente perdeu. O nosso encaixe tático naquele jogo foi fundamental e foi brilhante. Então, aquele jogo, para mim, acho que deu a certeza para a gente de nós iríamos fazer uma reta final muito positiva, e foi o que aconteceu. Concordo 1000% com você. Pelo aspecto tático, pelo aspecto técnico, por ser contra o grande adversário, o grande rival, o clássico da cidade, por ter sido o primeiro jogo do quadrangular, uma arrancada que, obviamente, você largar fora de casa, num clássico da cidade, e trazer para casa a vitória, obviamente isso deve ter enchido de confiança, de convicção, aquele momento que os jogadores se abraçam no vestiário e falam: gente, se a gente conseguiu largar com essa vitória, ninguém tira mais o acesso. Sem dúvida. Esse jogo, por ser, como você falou, o rival. E a contundência que foi no jogo, né? Nós não demos nenhum tipo de chance ao adversário, né? Foi um jogo realmente perfeito, até porque eu me vi do outro lado também, né? Pelo que eles iam pensar como eu poderia jogar. Eu tenho certeza que eles achavam que eu iria para lá com 3 zagueiros, né? Como a gente sempre jogou no Guarani. Mas aí você é o tipo de que você tem que ter o feeling da coisa, né? Saber os jogadores que você tem, saber aquilo que você pode ganhar ou não ganhar. E a gente surpreendeu no aspecto de vir com 2 linhas de 4, né? No 4-3-3 praticamente, né? Para defender nas 2 linhas de 4. E foi fundamental essa vitória. E para carimbar mais ainda a nossa ida para a Série B, o jogo do Náutico lá nos Aflitos também foi um jogo primordial também, porque a gente conseguiu um grande resultado, né? A gente largou nos 3 primeiros jogos do quadrangular com 2 vitórias fora e 1 em casa. Realmente o primeiro turno foi importantíssimo. Sem dúvida nenhuma. Virou com 7 pontos. Aí era só uma questão de fazer a matemática para carimbar viramos o acesso. Com 9, né? Com 9 pontos nós viramos. Viramos com 9. Nós ganhamos 3 primeiros jogos do quadrangular. Sim, claro. Perdão. A vitória no derby, a vitória contra o Náutico, a vitória contra o Brusque no Majestoso. Perdão. Exato. 9 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento num quadrangular, que é um tiro curto, e que para muita gente na matemática com 10 já seria meio caminho andado para ser no mínimo o segundo colocado, seria absolutamente fantástico, sem dúvida nenhuma. Outro ponto que eu quero falar contigo, dos bastidores, né? A gente sabe, todo mundo sabe, a Ponte Preta passa por um momento financeiro muito delicado, são meses de salários atrasados. Agora, todas as suas entrevistas, todas, em nenhum momento eu te vi queixando, meio mal-humorado, meio preocupado. Pelo contrário, a sensação que me passava é que você sempre tentava mandar uma mensagem de confiança para os torcedores e para o grupo, no sentido de que aquela coisa, não adianta ficar pensando nisso sem conquistar o objetivo maior. Isso foi um lado que você trabalhou também você mentalmente para passar essa ideia, essa mensagem? Assim, Oswaldo, vou ser bem sincero para você nesse aspecto, né? Eu cheguei na Ponte Preta com esse problema muito dentro do processo, né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu não poderia perder essa oportunidade na minha vida de trabalhar num clube do tamanho da Ponte Preta. E outra coisa, que eu fui bem claro para os jogadores, por toda a razão que eles tinham, e eu cheguei para eles e fui bem honesto e sincero para eles. A gente vai fazer o quê? Vamos para casa e ficar esperando? Vai resolver o problema de ir para casa e ficar esperando? Além do que eles já estavam sendo muito mais profissionais, eles foram muito mais ainda. Eles entenderam o que a gente pedia, eles entenderam, logicamente, que, incomoda sim, sabe? Mas a gente vê a Ponte Preta, o presidente sempre indo lá quando é chamado, explicando o que está acontecendo, do dinheiro que está bloqueado, existe 9 milhões bloqueados lá, e por questões jurídicas que não cabem a nós, não podia ser liberado. O presidente ajudou, socorreu muitos atletas na hora que precisou, independente de estar com o salário em dia ou não, entendeu? Muitos atletas foram socorridos, só que o salário é salário, né? Ele é sagrado, né? O que restava para nós era jogar, o que restava para nós era não perder essa oportunidade. E eu vou te falar o que eu sempre falei nas entrevistas também, não tem preço no mundo que hoje pague o que nós passamos, entendeu? Existe sim a dívida, existe sim, a gente tem a confiança total que o Marquinho Eberlin vai acertar isso, ele já deixou bem claro que vai acertar, vai ter uma eleição agora no clube, a gente sabe que as coisas estão difíceis, mas que
Ele sempre falou que vai acertar e por outras ocasiões aconteceu a mesma coisa e ele acertou. A gente confia muito nele, na Ponte Preta, que tudo isso vai vir a casa. Mas tá aí o que está passando na tela. Quanto que é? Quanto que paga ver a satisfação do torcedor? Quanto que paga esses 11 jogos maravilhosos que eu passei? O que vai proporcionar para a minha carreira e de todos os atletas? A gente está na história da Ponte Preta, depois de 125 anos, ganhar um título. Então, assim, não tem preço que a gente passou, sabe? Foi isso que a gente falou, foi isso que a gente falava. E os jogadores foram, Oswaldo, vou te falar, muito homens, muito sujeito homens, muito profissionais. Eles são os protagonistas disso tudo porque eles não largaram em nenhum minuto. Muito pelo contrário, eles foram firmes e com essa camisa da Ponte Preta e muito comprometidos com tudo isso. Ah, sem dúvida nenhuma. O que esses atletas fizeram, o que vocês fizeram, né? O staff, a comissão técnica, a partir de você como comandante, com o Copertino, com o Lauro, com todo o pessoal. Não quero aqui citar nomes para não correr o risco de ser indelicado e esquecer, porventura, de alguém. Mas assim, vocês, assim, indiscutivelmente, entraram para a história, é um título histórico em 125 anos, de uma torcida sofrida, uma torcida machucada, porque em alguns momentos teve até maior chance de abraçar um título e escapou por uma situação ou por outra. Então, sem dúvida nenhuma, o nome de vocês está marcado para sempre. Agora, eu como repórter que fui a vida inteira, eu gosto sempre de pegar alguns detalhes da entrevista. E uma frase sua que também, muitas frases que você colocou, eu guardei aqui e trouxe para repercutir com a galera. Uma delas foi o seguinte: o futebol, ele é para quem ganha. Quem ganha é lembrado, quem perde é esquecido. Diante disso, Marcelo, o que você olha para frente agora? O que você pensa para o Marcelo Fernandes, super valorizado e com todo o merecimento? O que você pensa para o ano que vem? Você continua? Não, eu penso em trabalhar. A gente sabe que tem eleição na Ponte Preta. Eu estou indo para Campinas amanhã, que eu preciso entregar um relatório de tudo que aconteceu nesses 11 jogos. Eu faço questão de entregar o nosso trabalho que foi feito, tudo direitinho para o presidente, para o João Brigatti, para o Ricardo, que são as pessoas que estavam com a gente no dia a dia. Acho que é o mínimo que uma comissão técnica tem que fazer. E a gente vai para lá, a gente sabe que tem essa eleição, a gente sabe que a gente tem que conversar. Eu vou conversar com o Marquinho a respeito do que tem a receber, né, aí, para ver se a gente resolve esses problemas, né, que são os primeiros problemas. E aí eu vou viajar com a minha família, vou dar um tempo, vou esparecer um pouco e depois sim a gente pensar. Eu, assim, Oswaldo, eu não gosto de programar nada. Eu não gosto de ficar falando nada. Acho que Deus sempre foi muito bom para mim e sempre me colocou nas coisas certas. Sou muito feliz na Ponte Preta, sabe? Sou muito feliz em Campinas. É o clube que me deu uma oportunidade gigante. E, graças a Deus, eu pude retribuir com esse clube. Então, assim, com certeza é o primeiro clube que a gente vai conversar, vai falar, porque o que a gente fez aí não é qualquer um, não, que com toda a modéstia que a gente tem, chegar num trabalho desse, com os problemas que tinham, e a gente conseguir superar todos os obstáculos, os nossos dias a dias, as nossas reuniões, os nossos papos individuais com atletas, sabe? Até com a própria direção, o Brigatti, o Ricardo lá, também diariamente, sempre com a cara lá, nunca deixaram de acreditar e de dar força para o trabalho. Então o mínimo é escutar a Ponte Preta, porque é isso que aconteceu na minha vida, que a Ponte Preta conseguiu me proporcionar. O mínimo que eu tenho é conversar com eles e saber qual é a intenção deles. Agora sim, Oswaldo, uma coisa eu falei na coletiva e quero deixar bem claro, né? As coisas precisam mudar na Ponte Preta. Ela precisa ser, porque agora vem um ano de Copa do Brasil de terceira fase, de Campeonato Paulista de Série A1 e de uma Série B. Então, quer dizer, não é... Tem que ter um planejamento muito bom, porque o que passamos esse ano aqui, até a diretoria sabe disso, é uma situação que vai ser muito difícil acontecer de novo, uma equipe fazer a campanha que fez a Ponte Preta, com todos os problemas que teve, de novo, vai ser muito difícil. Ah, sem dúvida nenhuma. Acho que essa sua declaração mostra realmente que você sempre foi, desde sempre, um cara muito com os pés no chão, nunca te vi assim empolgado, deslumbrado. E eu acho que essa é a grande mensagem, né, Marcelo? Claro, deu tudo certo, tem que comemorar, a torcida tem que festejar, mas não é o jeito normal das coisas darem certo, e você citou um ponto importante. Esse grupo de jogadores e essa comissão técnica tiveram uma sintonia que é algo raríssimo no futebol, mediante, inclusive, todo esse contexto financeiro que o clube está passando. E assim, Oswaldo, até deixar claro, a gente fala nisso de se organizar,
Eu fiquei muito feliz quando cheguei na Ponte Preta, que a Ponte Preta está construindo o seu CT, já onde é o CT onde a gente treina, está construindo 3 campos maravilhosos. Terraplanagem está toda pronta, vai começar a drenagem agora. Eu acho que é o futuro, sabe, da Ponte e de todos os times do interior do Brasil. Não tem como não trabalhar com a base. Eu fiz questão de como é que se diz? Acho que cortou o sinal. Peraí, nós vamos ver. Ah, não, cortou o sinal, cortou. Que pena. Eu ia falar pro Marcelo Fernandes que ele é nosso convidado, que o nosso Birubá, todo sábado aqui, tem Na Cozinha com o Birubá, na RFTV. Birubá ia fazer um prato maravilhoso pro Marcelo Fernandes, campeão brasileiro. A hora que eu ia falar que o Birubá, imagina, se almoçar uma comidinha feita pelo Birubá, com o campeão brasileiro. Mas tudo bem. Voltou? Então, diga, Marcelo, complete, por favor. Desculpa, Oswaldo, desculpa aí que eu não consegui. Tranquilo. Tocou o telefone aqui e acabei saindo. Tranquilo. Não, assim, deixar claro o CT que a Ponte Preta tá fazendo, né? Muito bom, muito importante tudo isso, porque coloca ela num cenário de novo. Eu mesmo coloquei 9 garotos em cima, 9 garotos da base subiram comigo. Tem jogadores com muita qualidade ali. Eu acho que a Ponte Preta vai ganhar com tudo isso. E o trabalho também está sendo executado. Com todos os problemas, a gente vê o presidente se coçando, tentando fazer o melhor para deixar a Ponte Preta cada vez mais fortalecida. Maravilha. Marcelo, quero te agradecer muito. Estava falando enquanto a gente fazia de novo a conexão. Todo sábado aqui na RFTV tem o Na Cozinha com o grande Birubá, que é craque. Você vai escolher o prato que você quiser comer, do seu cardápio preferido, do seu paladar. E nós vamos colocar o nosso técnico, o nosso Marcelo Fernandes, na cozinha, que é o Birubá, para fazer esse prato para você. E para completar, com toda a sinceridade, do coração mesmo, pode ser que alguém diga que melhor teve Cilinho, teve Zé Duarte, teve Vadão. Mas você acabou sendo, e você hoje é maior que todos eles, fruto do seu trabalho e de tudo que você fez e faz pela Ponte Preta, Marcelo. Não, jamais. Eu sou um colaborador, um cara que trabalha muito, que quer muito, mas que tem que ralar muito ainda para chegar a 50% desses caras aí. Esses caras fizeram muito aí pelo futebol, pela Ponte Preta, por vários clubes. E eu chegando a 50% de Vadão, Zé Duarte, Nelsinho, Cilinho, você é louco, pelo amor de Deus. Eu tenho muito que ralar ainda. Tô feliz demais, muito feliz de ter entrado na história da Ponte Preta, de ter vivido esse momento que vai marcar pro resto da minha vida, e tô muito feliz e vambora. Trabalhar bastante, aprender bastante e continuar nosso legado. Foi a resposta que você deu, inclusive, pro nosso Wendel Coral, que fez essa pergunta para você. Sim. Na coletiva, o Coral e você. Não adianta, eu te conheço, conheço você faz 40 anos, eu sabia que pela tua humildade, pela tua simplicidade, era aquela resposta. É realidade também, né, Oswaldo? É realidade também, né? A gente tem que ser... Mas você, não adianta achar que a gente... Mas você ficou... Eu não digo com qualidade técnica, todo mundo tem seu mérito. Mas em termos de história, daqui 125 anos, o técnico campeão brasileiro é o Marcelo Fernandes. Tudo bem, isso aí não tenha dúvida, isso aí tá marcado pro resto da vida, isso aí não tem como. A gente tem muito ainda a dar pro futebol e, se Deus quiser, pra Ponte Preta. Marcelão, muito obrigado, cara. Te agradecer do fundo do coração. Você tá em casa, tá descansando, você acabou de falar. Amanhã tem trabalho, tem entrega de relatório, mas a gente agradece imensamente teu carinho, tua atenção para conosco aqui no Ligados no Esporte, primeira edição, aqui na RFTV. E deseja toda a sorte do mundo pra você, que você é um cara merecedor, velho. Quem conhece você, o teu coração, tua índole, o teu caráter, sabe que você é merecedor. Você só tá colhendo o que você semeou a vida inteira. Forte abraço. Tomara que você fique em Campinas, tomara que você continue na Macaca. Vou torcer, vamos torcer, porque você agrega muito pro futebol da cidade. Obrigado, Oswaldo. Prazerzão te rever de novo. Foi, feliz demais e... Vambora, tô muito feliz em Campinas e deixa as coisas acontecer, deu tudo no tempo de Deus, dará certo. Um grande abraço. Grande abraço, obrigado, querido Marcelo Fernandes, um beijo pra Meire, assessora da Tudo Comunicação, a Meire que viabilizou essa resenha com o querido Marcelo Fernandes. Obrigado, Meire, um super beijo pra você, obrigado a toda a galera da Tudo Comunicação que faz a assessoria do Marcelo Fernandes, comandante campeão brasileiro da Série C 2025. Esse é o Birubá. O senhor trata de fazer um prato top, porque eu pus aqui a minha credencial na reta, né, se é que você me entende. Então, meu amigo,
O senhor que vai todo sábado, meio-dia, na cozinha com o Birubá, aqui na RFTV. Já pensou o homem cozinhar pro campeão brasileiro? Aí que ninguém aguenta, ele já é o melhor da região, aí a hora que ele cozinhar pro campeão brasileiro da Série C, meu amigo, pelo amor de Deus. Parabéns ao Wendel Coral, nosso produtor, pelo brilhante trabalho, desde segunda-feira, tentando um espaçozinho na agenda do Marcelo Fernandes, que todo mundo quer falar com ele, porque é um feito histórico indiscutivelmente.